Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho. Mais um Papo na Varanda do Vital aqui, trazendo uma convidada especial. Trata-se de Rosana Romão, uma guerreira, uma mulher empoderada que passou por uma luta, uma dificuldade, mas transformou uma dor em uma causa. Seja muito bem-vinda ao Papo na Varanda, Rosana Romão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Tamo junto, né, Rosana? Mais uma vez. Mais uma vez, vamos fazer um brinde. Um brinde à vida, né? Um brinde à vida. Muita saúde para você e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Rosana Romão, uma mulher que, dispensa comentários, vocês vão assistir aqui. Lembrando que todos os links da rede social dela, tanto do canal no YouTube, no canal do Instagram, vai estar fixado aqui nos comentários para vocês assistirem a trajetória dessa mulher. Eu já começo a perguntar para você, Rosana Romão, como você está? Está bem? Está com saúde? Como é que foi sua semana? Vamos falar um pouquinho sobre a sua rotina, menina. Agora a minha rotina, eu posso dizer que eu estou bem, né, e bem envolvida na minha nova rotina. Né? Posso dizer que estou bem, muito bem. E o ano começou com novidades, né? Porque Sim. Você, no primeiro dia do ano, você anunciou nas suas redes sociais que você é pré-candidata a vereadora pela cidade de São Bernardo do Campo. Você nasceu em São Bernardo. Fala um pouco sobre a origem da sua família. Vocês parece que vieram de Minas Gerais, a sua mãe, o seu pai, e chegaram em São Bernardo há muito tempo, né? Isso. No ano de 62, meu pai veio para São Bernardo conhecer pelas oportunidades de emprego da época. E em 63 ele trouxe a minha mãe, né, para já dar início na nossa famíliazinha. Ele se situou ali na Ferrazópolis, né? Já veio direto para Ferrazópolis, veio de Minas, estacionou ali e montou a nossa família. Né? Sim, veio atrás de oportunidades que na época existia muito mais, né? E sentou a vida na Ferrazópolis. E como que é o nome da mãe e do pai, assim? Meu pai chamava Antônio Pinheiro Romão, minha mãe Maria Badia da Silva Romão. Muita saudade, né, dos pais, né? Muita, tem... Você viajou muito com a sua mãe, você era muito ligada com a sua mãe, né? Depois que meu pai faleceu, ficou só eu e minha mãe na casa, né? Os meus irmãos já tinham a vidinha deles. E eu consegui acompanhar muito minha mãe durante muito tempo, né? Durante todo o tempo que ela teve comigo. E seu pai era um funcionário da prefeitura, então, era um cara político, né? Trabalhava com políticos, né? Sim, ele começou aqui como pedreiro, né, por ter muitas construções, e aos poucos ele foi fazendo amizades que levou ele para dentro da prefeitura, e aí ele conheceu um dos vereadores da época que também estava crescendo, e aí ele começou a trabalhar junto com esse vereador e trabalhou quase que 30 e tantos anos da vida dele. Que era o famoso... Que era o Dr. Maurício Caetano de Castro Filho. Conhecidíssimo aqui em São Bernardo do Campo, né? Filho da Dona Teresa Delta, que é o nome do viaduto, da Câmara. Da Câmara também. A Câmara chama Teresa Delta por conta dela, né? Tem o viaduto aí com o nome da família e tal. Eles eram bastante influentes e meu pai por muitos anos trabalhou junto com ele. Tinha o sonho também de ser vereador, mas acabou que não deu certo. Mas muito envolvido com política, assim. Ô, Rosana, você nasceu num dos bairros mais populares aqui de São Bernardo do Campo, né? Que é o bairro do Ferrazópolis. Para vocês se sintonizarem aí, é muito próximo do Sindicato dos Metalúrgicos, do qual a maior autoridade do país, Luiz Inácio Lula da Silva, despertou para a política, para o Brasil e para o mundo, né? Sim. E como é que foi a sua infância nas ruas de terra lá no bairro do Ferrazópolis, assim? Então, eu acho que eu sou da última geração que teve o prazer de brincar na rua. Eu tive a oportunidade, porque na época o bairro Ferrazópolis, onde tinha
cuidado maior eram paralelepípedos, o resto era rua de terra, né? E aí eu vi chegar o asfalto para ter as nossas brincadeiras de carrinho de rolemã, de vôlei na rua, de queimada. Manamula, queimada, pega-pega. Cair no poço. Esse cair no poço é o famoso beijo, abraço, aperto de mão? Isso, beijo, abraço, aperto de mão. A gente tinha a oportunidade de brincar disso, de fazer os bailinhos de garagem, que muitas pessoas lembram. A gente tinha uma vila que todo mundo se conhecia, né? E acho que a última geração que pôde ter essa oportunidade. Vivenciar, né, essa questão Isso de foi brincar muito... na rua até tarde. Você falou de fazer fogueira, Sim, de fazer festas no... fazer festa no junina. final, tinha uma rua que era meio sem saída, então ali o povo, além da festa junina, que é o tradicional, também se faziam bailes mesmo, bailes mesmo. Sei. Tinha muito mineiro, muito pernambucano, o povo gosta de dançar, né? Então fechavam a casa que era maior, que tinha saída para aquele bequinho ali, e punha o povo para dançar. Era uma coisa assim... Era bem divertido também, né? Foi uma época muito boa. E lembrando, né, Rosana, que as grandes empresas multinacionais, a Scania, a Volks, a Mercedes, a né? Brastemp, A onde Brastemp, hoje é o né? shopping, ela era dentro da Ferrazópolis. Dentro né? da Ferrazópolis. Chegou a ter 18 mil funcionários, se eu não me engano. Por turno. Era uma potência, né? Era uma potência. Eu cheguei a ver a presença, a parar na portaria da Brastemp, ficar meia hora vendo os ônibus no trevo ali do viaduto, que vinham os ônibus da Volks, né? Os da Brastemp, os da TRW, e você tinha um trânsito de quase meia hora vendo ônibus com funcionários passando de um lado para o outro. Isso a gente via, era só querer, né? Era só querer, a gente via. Eu estava conversando com os amigos aí, e o Tiãozinho, né, o Sebastião Custódio, ele trabalhou na Volkswagen, né? O pai da Elaine. Um dos funcionários da Volkswagen. Ele falou que chegou a ter mais de 45 mil funcionários. Exatamente. Maior que muita cidade por aí, né? Na verdade, a prefeitura de São Bernardo, na época que eu estava, acho que quinta, sexta série, ela constava como a maior prefeitura da América Latina. Nossa. Ela estava no nosso livro de estudos sociais, né, de geografia. Como uma gigante, Paço Municipal, né? Tancredo Neves, na época, não sei se mudaram, não me lembro se mudaram o nome. Se não mudaram, continua Paço Municipal, Tancredo Neves. E por conta de todas as indústrias que a gente tinha aqui, era a maior cidade da América Latina. Polo industrial brasileiro. Celeiro industrial do Brasil, né? Celeiro do Brasil. São Bernardo do Campo, se você está assistindo esse vídeo de São Paulo, do Rio de Janeiro, sei lá, até mandar um abraço para o Silas, meu amigo, trabalhou comigo na BASF, na Souvenir, mora lá em Londres, ele falou que ia assistir para compartilhar isso aqui. Nossa. Silas, um abraço para você, que está aí, deve estar muito frio aí, que está no inverno lá. Sim. Mas ele se deu muito bem lá, um abraço para você, para sua esposa. Um abraço caloroso do Brasil. Aqui tá gostoso, aí eu não sei, porque nos Estados Unidos estão falando 32 graus negativos, e as notícias que chegam do inverno é bem rigoroso, né? Bem assustadora. E no Brasil pegando fogo, menina. Aqui... tem dia aqui que faz 42 graus aqui, né? E eles 42 graus negativo lá. Deus me livre. Mas um abraço para você, guerreiro. Aproveita aí, Silas, compartilha esse vídeo. Você mandou uma mensagem, queria te mandar um abraço, porque a família toda dele é de São Bernardo do Campo. Porque aqui a gente vai tratar de assuntos da cidade de São Bernardo do Campo, porque a nossa querida convidada é pré-candidata a vereadora aqui pela cidade de São Bernardo do Campo. E aí ela tem uma causa. E você assistir esse vídeo, você vai ver que realmente ela tem uma causa mesmo, viu? E, Rosana, assim, qual que é a sua trajetória de trabalho, primeiro emprego? Você que vem da periferia, assim, como é que você começou a sua... Então, meus primeiros empregos eram, né, em casa de família. Eu fui babá, eu tentei trabalhar dentro de casa de família, mas não deu muito certo. E aí fui trabalhar em alguns momentos, trabalhei em loja,
né? Eu trabalhei em crediário, o crediário da Babuche, da Olha antiga só, Babuche. famosa, né? Na Marechal aí? Isso, na Marechal e dentro do Metrópole hoje, Sei. mas que na época era Chopão. Também, assim, coisa muito rápida, e aí, num dado momento que eu tive a oportunidade, eu fui trabalhar de segurança. Trabalhei dentro da rede Amico de Santo André, Amico de São Bernardo, por mais ou menos 5 anos, nos dois lugares, né? E dentro da rede Amico, eu fui quase coagida a mudar de profissão, mas eu fui fazer isso depois de alguns anos, porque eu comecei a ter contato com a área da saúde, né? E muitas pessoas, por eu ser muito curiosa, ajudava o pessoal ali no PS, onde eu ficava situada, né, minha mesa, tudo. Então eu fui muito incentivada a ir para ser técnica de enfermagem, de pessoas me dar nome de escola, Sei. olha, corre atrás, você é curiosa, vem trabalhar com a gente. Na época, hoje eu posso dizer que eu perdi a oportunidade porque eu levei muito tempo para ingressar na área da saúde. Depois de alguns 7, 8 anos, né, pela morte do meu pai, uma indenização razoável que a gente recebeu, aí eu fui fazer o curso de técnica de enfermagem, de auxiliar, primeiro. Sei. Né, numa escola grande aqui de São Bernardo, muito famosa, da escola ABC Mirth Silva. É uma verdadeira lenda aqui em São Bernardo do Campo, né? E depois, enquanto eu fazia esse curso, eu prestei o concurso, né? Lançaram concurso em São Bernardo, em Diadema, né? Como eu já fazia alguns concursos antes, e quando comentaram, né, olha, vai ter o concurso para a área que você está estudando, eu falei, vou arriscar, né? Vou ver como é que isso funciona, se dá, era barata a inscrição. Aí fiz de São Bernardo, fiz de Diadema. São Bernardo, 400 vagas. Diadema, 47. Era uma coisa assim, bem... Falei, não, mas como a inscrição é barata, eu vou fazer os dois. São Bernardo, o concurso foi impugnado, não me lembro muito bem por quê, mas não chamou ninguém. E aí eu acabei aguardando ali, procurando em outras áreas, nada de aparecer o que eu queria. Sim. E aí apareceu um segundo concurso, só que para auxiliar de limpeza. Só que eu estava num momento assim, eu estava desempregada, precisava de dinheiro, então, né, você precisa de dinheiro, você não vai ficar escolhendo muito, né? Você tinha investido, né? Você tinha investido dinheiro no curso, né? Sim, já tinha investido, mas não tive o retorno que eu achava, nossa, acabei de me formar, vou estar empregada. Não, demorou. Aí prestei esse concurso para auxiliar de limpeza, trabalhei por 3 anos, e aí, mais ou menos 3 anos, me chamaram no concurso de Diadema. Ele foi prorrogado, né, 2 anos, prorrogaram por mais 2. No meio dessa prorrogação, eu fui chamada. Né, e aí eu saí de São Bernardo como auxiliar de limpeza para auxiliar de enfermagem em Diadema. Né, fiquei super emocionada, porque era no que eu tinha me esforçado, me especializar. E trabalhei aí em torno de 15 anos em Diadema, como técnica de enfermagem. E qual foi o seu primeiro contato assim, com a área da saúde? Assim, como quando for escolher os locais, né? Você contou uma curiosidade pra gente, que você tem uma opção de escolher. Sim. E você teve porque, essa opção? Assim, quando chamaram, eram muitas vagas, né? Eram muitos lugares que precisavam. Então aparecia ali, né, as mulheres de branco, que é o povo de dentro de hospital mesmo, hospital geral, que era do HM, vários setores do Serraria, HM, tudo, né? Não, o Hospital Serraria, ele é estadual. É verdade, é igual o Mário Covas, né? Igual o Mário Covas. Então, o HM, ele é municipal, né? E aí tinham vagas para o hospital, para o HM, que ele é 8 andares, é um monte de setores ali que precisava. Tinha o SAMU, que está sempre precisando também, né? Tinha a chefe do SAMU. E tinha o pessoal de UBS e uma senhora que eu não fazia a menor ideia de onde ela poderia ser,
né? Porque ela tava com uma roupa assim comum, cabelo avermelhado, né? Nada de cabelo preso, touquinho, essas coisas. E aí a sequência era assim, eram chamados 3, aí você chega, se apresenta, né? Fala qual é a sua experiência e aquela equipe que está ali fala, olha, no meu setor tem vaga para a sua experiência. Tá, só que o que acontece? Eu não tinha experiência de nada. E aí, orientada por muita gente, não, vai assumir o seu cargo, não importa que você não tenha experiência. Quando a menina na minha frente se apresentou na mesma condição que eu. Olha, eu sou formada, não me lembro quanto tempo ela era formada, mas nunca tinha trabalhado, né? E é isso. Aí essa senhora de cabelo avermelhado pôs a mão na mão dela, assim, em cima do balcão, e fez assim, você não quer trabalhar comigo? Eu sou gerente de enfermagem do CAPS, né? E eu dou um treinamento de 6 meses. Então eu não tenho problema com quem não tem experiência. Porque as outras, parecia que ficava transparente, assim, quando você falava que não tinha experiência, né? E aí eu pensei, não aceita, porque essa é a minha vaga, essa é a vaga que eu preciso. Né? Aí não me lembro muito bem o que aconteceu com aquela moça, né? Eu me lembro que aí quando ela saiu da minha frente, eu, né? Olha, meu nome é Rosana, eu sou assim, tal, sou auxiliar, e eu também sou igual a ela, não tenho experiência, né? E aí essa senhora virou para mim também, fez assim, olha, eu ofereço para você também, porque eu tenho 6 vagas no CAPS. Você não quer trabalhar comigo? Eu dou treinamento, não tem problema. Quero. Quero. Só que no meio de um vácuo assim na minha cabeça, foi muito bom para mim a vaga que ela me oferecia, porque eu pensava em um dia fazer faculdade. E quando eu pensava em fazer faculdade, eu pensava em fazer psicologia. Então, nada melhor do que você trabalhar próximo do profissional que você pense em um dia ser. Né? Então, meio que uniu a fome com a vontade de comer ali. Eu fui para dentro de um CAPS, ver o que poderia ser um futuro, mas já estava sentada no meu cargo. Foi uma experiência muito boa, eu tive um ensinamento gigantesco, né? Trabalhei no CAPS por quase 15 anos, né? Conheci outras áreas, mas assim, nada muito, é coisa de você cobrir um plantão só. Então, e você trabalhou no CAPS adulto e infantil também? Eu trabalhei, né, no CAPS adulto por 3 anos, os primeiros 3 anos, trabalhei 2 anos, 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, durante o dia. Aí esse CAPS virou 24 horas, e aí eu pedi uma vaga para a noite, trabalhei mais 1 ano e alguma coisa à noite, e aí teve um remanejamento na saúde mental, e deram uma enxugada, né, na quantidade de funcionários que tinha, porque tinha que abrir outros CAPSes, né, tinha que abrir, porque Diadema são 5 CAPS, são CAPS Norte, Sul, o Norte, o Sul e o Centro. E eles precisavam abrir o Sul, o Leste, o Infantil e o AD. Né? Então eles enxugaram essa equipe para montar, lógico, contrataram mais alguns funcionários, mas dali de dentro saiu. E aí eu tive a oportunidade de escolher, né? Olha, existe vaga no CAPS infantil, que é de segunda a sexta. Eu falei, a minha cara. Porque eu trabalhava 12 horas, né? 12 por 36. Sim. Fui trabalhar no infantil, infinitamente mais tranquilo, né? Durante o dia, mais de segunda a sexta. Aprendi muito, trabalhei com uma equipe muito inteligente, muito boa. E foi o período que eu trabalhei mais, né? Eu acho que eu trabalhei aí em torno de 11 anos. Você falou que lá você aprendeu a trabalhar em equipe, né? Você desenvolveu esse lado, né? De que juntos somos fortes, né? Sim. Vocês tinham uma união, uma equipe engajada? Nós éramos... Como parte do teórico treinamento, que na verdade a gente nem teve,
né? Mas você vai aprendendo ao passo que você vai trabalhando. E eu tive uma chefe que falou claramente para mim, aqui ninguém trabalha sozinho. Porque além de ser um serviço que você tem que dar muita atenção aos pacientes, eles são os pacientes dentro do CAPS, ele está completamente desorganizado, né? Então você nunca vai trabalhar sozinha, você nunca vai conversar com o paciente sozinha, você nunca vai fazer uma medicação sozinha, e também quem está aqui vai fazer, você tem que ter a noção de acompanhar. Então, e aos poucos você vai desenvolvendo, né? Você tem que trabalhar em equipe, você tem que saber trabalhar em equipe. E eu sempre tive muito problema com isso. Entendi. Eu sempre fui muito de eu, né? Mas lá você acabou melhorando essa parte, né? Sim. Vocês tinham um time forte. E aí, como é que surgiu a pandemia, assim? Porque a gente está falando de um concurso que foi feito em 2004, de um início na enfermagem em 2007, você ficou quase 15 anos na área, né? Sim. E aí em 2020, em março de 2020, começam os rumores aí em fevereiro, tá tendo casos lá na China, em Wuhan, de pandemia de coronavírus, né? Lá começou como um surto, e a princípio a gente achava que era uma besteira enorme, porque a China está do outro lado do planeta, né? Mas infelizmente chegou aqui de uma forma assustadora, né? avassaladora. Verdade. E eu estava, né, 2018 mais ou menos, eu entrei num tratamento de saúde que me levou a um afastamento. E quando eu volto, que é o burnout que você falou? Eu tive um esgotamento físico e mental. Físico e mental, porque dentro da psiquiatria, o psiquiatra faz terapia, né? Não dá para você ouvir tudo que você ouve dentro do serviço e voltar para casa e não pôr isso para fora. Eu sempre fui orientada que eu deveria fazer isso, que eu deveria fazer terapia. E eu resisti por longos 13 anos. E aí, 2018, mais ou menos, eu tive um quadro de burnout, né? Fui fazer o tratamento adequado, né? Medicação, terapia, e cuidar, e me cuidar, porque a gente, quando só trabalha, você não se cuida. E quando, um determinado momento, eu achei que dava para voltar, só que coincidiu com o início da pandemia. Trabalhei mais ou menos uns 3 meses, e aí um belo momento uma das chefes chegou falando, olha, a coisa é séria não, seríssima, porque para nós da área da saúde nós vamos ser mais afetados, porque vai ter transferência de funcionário do setor, porque os lugares de emergência e UTI vão ter que ser priorizados, então setores que eles não viam como emergência ia ser sugado de novo, tirado funcionários para mandar para setores... Por os hospitais de campanha, exato, por aquelas acampamentos, aquelas tendas, né? Aquele clima, né? Aquele clima transporte público lotado. De fim de mundo, de um dia depois do fim do mundo. E aí eu continuava fazendo meu atendimento psiquiátrico e conversei com o psiquiatra, porque eu tinha pedido alta, eu quero voltar a trabalhar. Entendi. E aí voltei na consulta e falei para ele, olha doutor, eu tenho um problema agora, né? E não é nem a minha condição mais mental, teoricamente. Acontece que eu sou diabética e hipertensa. Que você já convivia com isso. Eu já convivia com isso. Há muito tempo, Rosana? Já, aproximadamente uns 30 anos. Hereditário? O pai? Posso dizer que é hereditário, porque meu pai e minha mãe, né, chegaram a um momento que eram diabéticos, né, entendi, evoluíram para isso. E aí o médico olhou para mim e fez assim, olha, Rosana, eu vou te falar uma coisa, esse é um vírus que a gente não tem a menor ideia do que ele vai fazer com as pessoas, mas a gente sabe que diabético hipertenso está na rota dele. E eu, no seu lugar, me afastaria, né? Porque 40 minutos da Ferrazópolis até o centro de Diadema,
dentro de um trólebus, Lotado, você né? está exposto a todo tipo de situação. Uma lata de sardinha, cheio de gente respirando o mesmo ar. No seu ouvido aqui, né? E aí me afastei. Quando, né, eu posso falar assim com toda certeza, quando começaram com a idiotice de dizer: ah, não, a gente vai colocar mais ônibus no planeta para você poder escolher um ônibus mais vazio para entrar. Você pode circular com máscara, com luva, com face shield, tudo que inventaram. Eu acreditei. É só uma gripezinha. Eu não gosto nem de pronunciar essa frase. Infelizmente, mas enfim. Né, o ex-presidente falou que entre o econômico e a vida, né, ele escolhia o lado econômico. Exatamente, só que nenhum morto trabalha, né? Então, infelizmente, enfim, levou e milhares aí, a morte. Eu já angustiada, porque o quadro era dentro de casa. Não é que você tá de férias e pode ir pra praia dar um rolê. É dentro de casa, trancado. Então, chegou esse momento, eu fui no médico e falei para ele: então, doutor, agora é o momento, eu quero voltar a trabalhar de novo, porque eu não aguento, eu já estou enlouquecendo de ficar dentro de casa. Você tem certeza, Rosana? Tenho certeza. Não, pedi troca de horário, né? E aí eu tinha mudado de setor e um chefe me chamou para voltar para o infantil. Eu tinha voltado para o CAPS adulto, né? E aí quando eu peço alta para o médico, um chefe que tinha trabalhado comigo me ligou me oferecendo para voltar para o infantil. Falei: nossa, agora que eu volto mesmo, vou voltar a trabalhar com que eu tenho mais experiência. Segunda a sexta, de segunda a sexta, de boa. Falei assim: olha, meu querido, eu posso trocar de horário? Ao invés de eu entrar às 8, eu entro às 9. Por quê? Porque às 8, todo mundo que entrar às 7 no Jabaquara já tá no Jabaquara. E eu vou estar dentro do trólebus. Então dá pra, né, eu entro às 9, saio às 6, eu saio do fluxo. Mas ele fez assim: Rô, você voltando pro infantil, você pode fazer o horário que você quiser, fazendo o horário de trabalho. Eu falei: então tá. Caí nessa besteira. 3 meses depois, eu estava dentro de uma UTI contaminada pela Covid. Você acha que foi o procedimento? Vocês faziam, né, o procedimento de teste, né? Então, na verdade, eu estava exposta em todos os sentidos. Porque, assim, 40 minutos dentro do trólebus. Lotado, né? Se tivesse 5 pessoas, um tivesse contaminado, já deu merda. Já deu, já. Né? No meu serviço, a gente trabalhava com crianças, muitas crianças autistas, e o autista, ele cria uma rotina. Né? Você não tira ele, por exemplo, você não muda ele de rua. Entendi. Então, quando era para ser feita a coleta do swab, né, aquele examezinho de cotonete no nariz, horrível, que já é horrível para qualquer pessoa, incomoda demais. Ninguém conseguia levar algumas crianças graves para fazer esse exame na UBS. Entendi. E aí o que foi sugerido? O CAPS tem técnicos de enfermagem. Quem faz a coleta é um técnico de enfermagem. Se o CAPS tem, eles podem fazer a coleta. Porque está dentro do nosso trabalho. Aí transferiu para vocês. E aí cheguei a fazer coletas com a criança dentro do carro, com a família. Tipo aqueles drive-thru. Sim. De exame, né? Exatamente. Com cotonete. Só que lá não chegou a ser drive-thru rotativo, mas existiu casos da família entrar em contato com o médico e falar: olha, meu filho, a gente tem, sei lá, 5 pessoas em casa e um já teve Covid. Os outros fizeram o exame, mas meu filho não tem como a gente fazer o exame nele. E o médico fazer assim: traz ele aqui, ele já conhece a equipe daqui, a gente faz a coleta aqui. E você está trabalhando, você vai... O que é para ser usado? Olha, luva, máscara, óculos, face shield, 2 jalecos, um por cima do outro, porque tinha aqueles descartáveis, e vai fazer a coleta. Você acredita que aí você teve o contato com o vírus? Eu tive o contato com o vírus, como todos os funcionários do CAPS, inclusive.
Mesmo usando qualquer tipo de paramentação, todo mundo foi contaminado. O problema é a evolução que se deu em cada pessoa. No seu caso, o que você sentiu, assim? No meu caso, eu me lembro de uma sexta-feira chuvosa, que eu cheguei em casa meio mal, sabe assim, um cansaço, uma coisa incomodando, né? Dormi, sábado de manhã, levantei, falei, eu vou fazer um café, porque eu não tô legal, eu não sou muito de tomar café em casa sozinha, mas vou fazer um café. Para dar uma animada, né? Para ver se dá uma acordada. Quando eu fui passar o café, a água, né, aquele vapor, daquele cheiro maravilhoso de café, eu não sentia nada. Ixi, já era aí final, eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aí. Pus um pouquinho de café sem açúcar na xicrinha e fui provar. Parecia que eu tava bebendo água morna. Menina. Aí na hora eu liguei pra minha chefe. Falei, olha, Ana, aconteceu o seguinte. Não tô sentindo cheiro nem gosto. Rô, teve gente aqui dentro que não teve sintoma nenhum e a gente fez o exame e a pessoa tava com Covid. E perder olfato e paladar é um sintoma. Vai para o OBS. Desci para o OBS, o PS Silvina, né? Chegando lá, a questão minha de sentir aquele mal-estar é que eu tava com 39 de febre. Subindo. Nossa. Aí a enfermeira fez assim, olha, você tá com 2 sintomas de Covid. Eu acho que é difícil a pessoa... Tem gente aqui que chega com 100 sintomas. Passei com a médica confirmou, falou para mim, olha, quanto tempo você está sentindo isso? Falei, olha, tem uns 3, 4 dias que eu não estou bem. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai para casa. Por quê? Porque o Covid ele tem a janela para detectar o vírus, com certeza absoluta, que é de 5 a 7 dias. De 5 a 7 dias. Como tem 3 ou 4 que você está assim, eu vou te medicar, mas eu vou pedir para você voltar aqui daqui 2 dias para fazer o swap. Entendi. Tá bom, foi dito e feito. Voltei, deu. Se pudesse colocar de 0 a 10, ia dar 11. Mas eu tô medicada, voltei para casa, terminei de tomar medicação, só que eu terminei de tomar medicação e eu não... A minha casa na época eram de 2 andares, né? Sala e cozinha embaixo e os quartos em cima. Eu já não conseguia subir as escadas para ir para o meu quarto. Mas eu achava que não era nada. Terminei de tomar a medicação lá de 7, 8 dias que a médica passou. E lembrei de um amigo que é enfermeiro de UTI em São Caetano. E aí, ô Paulo, me dá uma esclarecida aí. Amanhã termina a minha medicação. O que você acha? Eu volto a trabalhar ou eu volto pro PS? Você tá com febre, Rô? Não. Manda um áudio pra mim, porque até então eu tava conversando com ele na escrita, né? Quando eu fui mandar o áudio, a voz nem saía. Ele fez assim, Rô, pela minha experiência, pelo quanto eu gosto de você, eu tô mandando uma ambulância na sua casa agora. Ixi, detectou Ele no detectou áudio. no áudio, eu não consegui, eu ficava assim, puxava o ar para falar, né? E aí eu fui internada direto, eles já na ambulância eles já pediram vaga 0 para UTI. Até para chegar na ambulância foi chegar na ambulância uma luta, né, Rosana? Você falou que desceu com dificuldade, abraçou um poste. Desci as escadas da minha casa, parei de frente com o portão. E aí do portão até a rua tem um corredor em L de mais ou menos uns 30, 40 metros. Sim. Né? E aí eu juntei as minhas forças para chegar na rua, porque a ambulância não achava a entrada para minha casa. Entendi. Né? E aí, vendo a minha situação, foram verificar o oxímetro, né, de pulso. Eu já estava com 70% de saturação, baixando. Então eu fui direto para a UTI do central aqui, do covidário, né, que a gente chamava na época. E aí depois de 30 dias entre o central e o Hospital das Clínicas, eu desenvolvi trombose nas 2 pernas. Meu Deus. E
Quando diagnosticaram a trombose e foi confirmado, já foi confirmado com reserva no centro cirúrgico para fazer a minha amputação. Não tinha... Como é que foi essa notícia? O médico te chamou e foi até você e te comunicou? Não. Eu já vinha alguns dias reclamando que eu não estava me sentindo bem. Eu tive uma mudança de tonalidade de pele. Sei. Até que um belo dia o meu pé só estava com uma cor diferente do resto do corpo. E foi aí que a médica, olha, eu vou, para desempate, né, porque você já vem reclamando há muito tempo, eu vou mandar você fazer um ecodoppler, né, nas veias aí para ver o que está acontecendo. E deu trombose. E aí ela, olha, eu vou te mandar para o Hospital das Clínicas para uma avaliação com o cirurgião vascular para a gente ver que medicação introduzir para... E aí eu cheguei no Hospital das Clínicas com o centro cirúrgico reservado para minha amputação. Que choque. E aí, lógico que eu surtei, né? Óbvio que era o mínimo que podia acontecer, porque o médico, não sabendo que eu era da área da saúde, ele delimitou assim no aparelho, ele chegou passando na minha perna até aqui, ó, isso aqui, essa parte aqui não tem batimento. Daqui para cima tem. 2 vezes ele fez isso. E aí ele parou, fez assim, aqui a gente faz o coto. Eu falei, não faz. Aí ele parou e ficou olhando pra minha cara. Como assim? Eu falei, eu sei o que é um coto, doutor. O senhor não vai amputar minhas pernas. E aí era uma equipezinha, que aí eu descobri que eram alunos, né, de medicina. E aí uma senhora saiu do meio ali deles, que era a professora, né? Parou, porque já tinha virado uma briga. Porque o cara queria me obrigar a fazer e eu falei que não... Eu vim aqui tratar do meu pulmão, vocês sem as pernas, você tá louco? Né, não vejo minha família, não falo com ninguém, aí a hora que a minha família for me pegar, eu tô sem as pernas aqui, né? Aí ela veio e falou, olha, mas você foi transferida pra cá pra fazer essa cirurgia. Eu falei, mas ninguém me falou isso. Você tá falando isso pra mim agora e eu não vou fazer. Eu tinha na minha cabeça que era possível reverter alguma possibilidade, né? De reverter, né? E aí fiquei mais 10 dias depois disso, relutando para não fazer. Me deram uma alta combinada. Para você refletir? Para eu ir para casa, porque eu já não tinha mais Covid, então não fazia sentido eu estar internada, como eu também não queria fazer cirurgia. E as dores, Rô? As dores começaram depois que eu cheguei em casa. Porque a coisa foi cronificando, né? Entendi. Ao invés de melhorar, óbvio, foi piorando. Com essa piora, eu cheguei a quase parar meu rim de tanto tomar Tramal para ver se as dores passavam. Meu Deus, menina, que sofrimento. O médico do convênio, que aí eu fui procurar meu convênio, achando que, né? Fui procurar o convênio. No convênio, o médico tirou algumas medicações, colocou outras e fez assim, olha, a gente se vê daqui 1 mês para ver se isso aí vai progredir para que lado, né? Ele já sabia que ia dar merda. E esse mês foi o mês que me fez me arrepender de não ter feito a amputação no Hospital das Clínicas. Porque foi o período que eu mais senti dor, que eu não imaginava que eu ia passar por aquilo. E passei mal algumas noites de voltar para dentro do hospital e alguns médicos querer fazer. Você relatou que uma das suas amigas enfermeiras, né, chegou a levar ampolas de morfina, né, para você para aplicar. Porque as dores que eu sentia, o Tramal já não estava fazendo mais efeito. Da forma que eu estava tomando. Entendi. Eu estava tomando um comprimido a cada 6 horas. Um comprimido de 50 gramas. De 50 miligramas. Aí a minha irmã, um dia, lendo a bula, ela fez assim, olha, mas esse remédio pode ser tomado até 150 miligramas a cada 6 horas. Então, na verdade, eu estava tomando água para a dor que eu estava sentindo. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar 1 a cada 3 horas. Não chega a esse tanto que você está falando, mas também me ajuda, talvez. Tinha momentos que, antes de dar 2h30, eu já estava contando os minutos para tomar de novo, porque a dor era
E aí, conversando com essa amiga, ela fez assim, Rô, eu posso levar A morfina. a morfina, ela é enfermeira, né? Sim. E aí ela fez assim, olha, eu aplico, eu fico aqui com você, para se caso aconteça alguma eventualidade, né? Você pode se sentir segura de eu aplicar e ir embora, então eu fico aqui com você. Eu falei, olha, não, vamos deixar isso para sei lá, para se extremo, piorar né? muito, né? Um extremo aí absurdo. E também eu já estava com a consulta, o retorno, né, médico já agendado, já estava mais próximo. E aí, quando eu voltei com o médico, eu já voltei perguntando para ele quando ele ia fazer a cirurgia. E aí ele falou para mim, olha, era para eu ter feito a cirurgia o dia que eu te vi. Mas você estava tão agitada, você estava tão mal, você estava tão desesperada, que se eu fizesse uma amputação do tamanho da sua, você não ia sair de dentro do centro cirúrgico. Porque você não aceitava ali, né? Porque a cirurgia Ninguém aceitaria. a cirurgia não é só você tirar o órgão que está estragado e beleza. O paciente tem que estar bem mentalmente, inclusive. Tem que estar. E eu não estava. E como é que foi essa cirurgia, Rosana? Então, pra gente... Você lembra? Lembro. Eu fui internada num dia antes para fazer os procedimentos lá, coleta de exame, mais um não sei o quê. Quando eu subi para o centro cirúrgico, aí eu te falo que a mente da gente é muito louca. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, o médico veio com anestesia que eu tinha que assinar, né? O tipo de anestesia que eu ia tomar. E eu já tinha uma certa ideia, né? Você cortar um osso, você não corta um osso com a tesoura. Você corta o osso com uma serra elétrica. Né? E aquilo já estava na minha cabeça assim, eu vou ouvir aquele barulho, é pior do que o barulho do motorzinho que o dentista usa para limpar o seu dente. Né? Com certeza. E aí quando o médico me falou, eu virei para ele e fiz assim, essa anestesia? Ele olhou para minha cara assim, nossa, a sua expressão mudou, o que aconteceu? Eu falei, não pode ser anestesia geral? Pode. Tirou o carrinho, mandou para o outro lado, fez assim, vamos fazer anestesia geral, porque eu tinha na minha cabeça que eu não queria ver a amputação. Aí... Você queria apagar e acordar desses pesadelos, né? Mais ou menos isso. Eu não queria ver o barulho da serra elétrica, mas eu também não queria ver a amputação. Só que na minha mente não tinha caído a ficha de que eu ia conviver com a amputação. Que é o day after day, o dia seguinte, né? E aí o dia seguinte, a médica entra no quarto que eu tava, olha, eu sou a doutora fulana, vim aqui ver como é que foi a sua cirurgia. Ela olhou na minha perna, olhou pra minha cara. Você não é diabética? Eu falei, sou. Tá no seu prontuário que você é diabética, mas cadê o seu sangue? Porque o diabético, quando corta ele, o sangramento é muito grande. Imagina, eu fui cortada, né, meio da tíbia. Falei, doutora, eu também não faço muita ideia de onde tá meu sangue, não. Eu sei que é isso aí. Não teve muito sangue. Não teve sangramento nenhum. Ela abriu o curativo, onde tinha os pontos, tinha uma gotinha de sangue em cima. Só que o problema para mim não era esse. Quando ela abriu o curativo, que eu olhei para minha perna, me deparei com aquilo que eu estava evitando olhar, né? Caiu a ficha, caiu a realidade, eu comecei a chorar. E aí ela parou, tirou a mão da minha perna, fez assim, você tá sentindo dor? Falei, não. A dor na alma, né? Aí ela fez assim pra mim, por que você tá chorando? Contei tudo que tinha acontecido, tudo que estava na minha cabeça, ela muito paciente, maravilhosa, assim. Olhou pra minha cara e fez assim, Rosana, eu só tenho duas coisas pra te falar. Você pode escolher, né? Vai estar na sua mão fazer essa escolha. Você pode continuar aí chorando lindamente na sua cama, a perda das suas pernas, ou você pode secar suas lágrimas
arrumar um par de próteses e cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. Se precisar mudar de vida, de emprego, de casa, de país, faça tudo isso e vá ser feliz. Porque você pode achar estranho, mas você só perdeu as pernas, o resto tá tudo aí. Tipo um chacoalhão, né? Ah, chacoalhão com tapa na cara e tudo, né? Tudo que tinha direito. Dar valor no que tinha ficado, né? No outro dia, o outro médico falou quase a mesma coisa, só que ele me contou de uma paciente que ele também tinha feito uma amputação dupla igual a minha, e depois de algum tempo ele descobriu que ela comprou um carro adaptado e estava trabalhando como Uber, com 29 anos. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, ele disse assim, então, você deixou de ser técnica de enfermagem, mas você pode fazer qualquer outra coisa na sua vida. Você não precisa ficar chorando, achando que acabou o mundo. E foi isso que você fez, né, Rosana? Foi isso que eu decidi fazer, porque chorar só desidrata. Porque o que aconteceu é que a Rosana acabou se aposentando por invalidez, né, Rosana? Sim. Sendo aposentada, né, por invalidez. Eu fui aposentada. Que não era o ideal, né, Rosana? Porque você imaginava uma remuneração melhor, um salário melhor, até para viver com mais dignidade, né? Até porque é no momento que você está mais frágil que você precisa do que você investiu. Porque a aposentadoria é isso. Você contribuía mensalmente e na hora que você se vê numa situação dessa, o salário é o mínimo do mínimo, né? Você já não ganha muito, aí eles vão lá e ainda te corta. Cortou a perna, cortou o salário. Cortou a perna, cortou o salário, tentaram cortar minha vida. Essa que é a verdade. Mas assim, depois de tudo que eu passei, eu resolvi juntar, né, as fagulhas que sobraram ali, as pedrinhas, os ossinhos, e recomeçar de uma outra forma. E eu conheci essa mulher aqui, ela criou um canal chamado Superação com Rosana Romão, mostrando a dificuldade de ser deficiente na cidade grande. Sim. E a gente aproveita e convida vocês para assistir. O link vai estar postado aqui nos comentários de todos os vídeos. É uma verdadeira Netflix para você assistir. Para maratonar. Para você maratonar, para você conhecer a trajetória de Rosana Romão e sua luta por dignidade para pessoas com deficiência, seja em São Bernardo do Campo, onde ela mora, seja no Grande ABC, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Ela deu a volta por cima e está provando que a superação existe. Sim. Está dentro de cada um de vocês, né, Rosana? Dentro de cada um de nós, porque assim, hoje eu estou numa outra qualidade, num outro patamar, né, numa outra turminha, né? Que é gigante também, né? Sim. Só em São Bernardo a gente está falando de em torno de 250 mil pessoas com deficiência. Com algum nível de deficiência. Algum tipo de deficiência. Porque dentro de cada deficiência existem níveis. Porém, existem várias deficiências. Visual, auditiva, motora, sensorial, né? Então, dentro dessas existem níveis. E você, Rosana, você encontrou dentro dessa sua luta por dignidade para a pessoa com deficiência, você encontrou anjos também, né? Porque muitos. O CER é o Centro Especializado em Reabilitação daqui da cidade de São Bernardo. Sim. Ela descobriu um serviço que a gente mal é divulgado, né? Muito mal divulgado. Porque o CER é um serviço público, ele gratuito, é do SUS. Ele deveria ser nacional, deveria existir CER em todas as cidades, que é uma coisa que eu ainda tenho dúvida que exista, né? Mas são coisas que a gente vai ter que pesquisar, a gente vai ter que buscar, porque existe lei para isso. E o CER, o serviço dele é todo gratuito. Porque assim, hoje eu posso dizer que eu estou bem porque eu adquiri as próteses, mas eu não gastei um centavo com isso. Eu recebi as minhas próteses pelo serviço público, pelo SUS. Através do CER.
através da minha reabilitação. Aproveita, Rosana, manda um abraço para reabilitação. Aproveita, Rosana, manda um abraço para as suas companheiras As lá. minhas queridas que Como me que é o nome atendem delas? lá, a Bibiana e a Débora, que são a fisioterapeuta e a psicóloga, né, que também são a influência muito grande para eu poder dizer que eu estou bem. Porque é isso, né, Rosana? É o físico, E que é a o mental. recuperação física, Sim. e o mental, né? Na grande realidade, a terapias. reabilitação, a ideia da reabilitação é fazer você voltar a viver independente da sua situação. Encontrar uma razão. Não é que... Porque assim, para o amputado, que é o mundo que eu estou dentro, você, quando é amputado, você coloca a sua vida no seguinte patamar. A minha vida só vai ser boa caso eu tenha a prótese. Eu só vou voltar a viver quando eu tiver a minha prótese. Não é isso a ideia da reabilitação. A ideia da reabilitação é você tem que viver. Quando as próteses chegar, seja de que meio for, você vai seguir. Você não vai fazer um parágrafo aqui, parou a vida até vir a prótese. Você vai viver dentro da sua condição, ou com cadeira de rodas, ou andando de joelhos, que em alguns lugares é o que eu faço, poder me divertir, poder sair. Porque a gente já viu você no karaokê, na praia, recentemente você foi fazer uma viagem, né? Fui para Caldas Novas, foi uma viagem maravilhosa. Se divertiu. Fui muito bem tratada. Muito bem, né? Muito, muito, muito bem tratada por todo mundo, pelo lugar que eu fiquei, pelas pessoas da cidade, né? E assim, porque assim, existe essa possibilidade. Entendi. Independente de eu estar protetizada ou não. Né? Tanto que eu fui para Caldas Novas, inclusive levando a minha cadeira de rodas, porque eu ainda estou adaptando com a prótese. Né? Então... E tem essa questão, né, Rosana, que você compartilhou com a gente, é que não é porque você ganhou a prótese que você ganhou asas para ficar batendo perna por aí, né? Exatamente. É todo um processo, porque a gente vê na internet, né, Rosana, histórias de que uma pessoa subiu na prótese, começou a correr São Silvestre, pular muro, escalar montanha. Eu chamo de desmistificar, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar muito isso. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem a sua... Cada pessoa tem o seu motivo para ser um deficiente. Cada pessoa tem a sua forma de se adaptar. Né? Então eu não posso pegar, como agora a gente tem aí no Big Brother, aquele cara, ele usa uma prótese acima do joelho. Tem um... Eu esqueci, eu não sei o nome dele, mas eu prestei atenção que tem um deficiente ali. Só que ele é um atleta paraolímpico. Sabe o que é um atleta? Ele corre, ele tem uma vida voltada ao atletismo. Ele não é uma técnica de enfermagem né, sedentária que com 49 anos passou a ser amputada. Não, ele já tem uma bagagem, um conhecimento do próprio corpo, ele tem estrutura para correr e correr com a prótese. São duas coisas diferentes. E é interessante, Rosana, porque no Big Brother tem, que você falou, sim. É importante saber que eles estão dando espaço. Sim. E quem venceu aquele programa No Limite também é um deficiente. É um cadeirante. Não é? É. E olha só como que esse assunto, Rosana, está na pauta. Então. Que é a inclusão. Aqui eles, e é o que eu quero trazer também, eles estão vivendo. Porque, veja bem, você pode falar assim, mas o cara tem a prótese. E o cadeirante, que ganhou um programa? Foi. Né? No meio da selva. No meio da selva. Ele poderia fazer assim, eu vou participar disso? Não, eu não tenho condições, é melhor eu ficar na minha casa chorando na minha cadeira de rodas. E ele fez assim, não, eu posso viver, eu vou lá, se eu cair, quebrar a cara, eu arrumo, se acontecer... Ganhou? O outro tá aí tentando ganhar.
É Ele verdade. está vivendo, né? Então, essas as possibilidades que a gente tem que mostrar, porque, assim, 250 mil deficientes é muita gente. E aonde está esse povo? Está espalhado, né? Segundo o censo do IBGE de 2011, a cidade de São Bernardo do Campo, da onde a gente está transmitindo esse vídeo, que a Rosana mora, nasceu e mora, tem 1/3 da população, que é aproximadamente 250 mil pessoas, com algum nível de deficiência. Exatamente. E eles estão espalhados aí, né? A gente vê aí muitos cadeirantes, muitas pessoas amputadas, pessoas com deficiência intelectual, auditiva. E o SER, que é essa política que existe pelo SUS, está dentro da plataforma da Rosana já falando como pré-candidata a vereadora. Porque a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, a Rosana pretende desmistificar essas questões. Que assim, existem políticas públicas para os deficientes. Existe um estatuto aprovado de 2015 que determina cotas em universidades, cotas de 5% nas empresas, né? A aquisição de veículos sem pagar IPI, e adaptados para a deficiência de cada um, isenção de imposto de renda e também viagens interestaduais para pessoas com deficiência. Sim. Mas quase não se fala, quase não se mostra na mídia e esses direitos. Então a Rosana, pré-candidata a vereadora pela cidade de São Bernardo, Rosana Romão, ela pretende publicitar isso aí, mostrar para a população escancarar que eles não estão sozinhos. Exatamente. Porque assim, é muito fácil você criar uma lei, muito fácil, modo de dizer, né? No Lógico papel, que né? Não é tão fácil assim, mas é muito tranquilo você criar uma lei, mas a gente vive num país que existe aquela frase, essa lei não pegou. Muitas, né? Só que assim, você não pode estar necessitando de algo que existe uma lei que te fornece esse algo, só que o hiato entre você saber dos seus direitos, você saber aonde recorrer por esses direitos que já existem, existe esse hiato. A lei está feita, a pessoa que necessita está aqui, mas esse meio aqui, como você chega? Que é uma das razões da Rosana se colocar como pré-candidata a vereadora. Porque o papel do vereador é fiscalizar o executivo, criar leis e fazer esse trabalho. Fazer com que as leis sejam cumpridas. As leis sejam cumpridas. Mas para elas serem cumpridas, você precisa conhecê-las. E aí você sentiu na pele. Eu senti. Que a cidade não é acessível, que falta, apesar de tudo que foi feito, falta esse acolhimento. Sim. Os parques estão sendo adaptados, mas as calçadas, a gente saiu hoje para gravar o programa, né? Exatamente. Você viu a dificuldade? E vocês vão assistir depois desse vídeo aqui, esse vídeo da Rosana vindo para o programa. Você vai ver como que não é fácil se locomover numa cidade grande, uma das mais ricas do estado de São Paulo. E eu estou no centro da cidade. No centro, no coração. Teoricamente são lugares mais retos. Porque existem bairros como o próprio Ferrazópolis, Morro, me levou a mudar do Ferrazópolis. Montanhão. O Montanhão, o Baeta, Vila São Pedro, são tudo bairros que são, né, lá no céu e volta. Silvina. Né? Eu me mudei da Ferrazópolis para o centro, eu posso dizer que nisso eu fui privilegiada por Deus, de conseguir me locomover nesses bairros. E quem não pode fazer isso? E quem não tem essa condição? Que é a grande maioria, né, Rosana? Sim, a grande porque maioria. Assim, eu vi recentemente mudanças em parques que a gente tem aqui na cidade, mudanças maravilhosas. Né, mudanças lindas. São Bernardo deu um salto muito grande, né? Rampa, tudo retinho, tudo muito bonitinho, banheirinho acessível. Mas como você chega da Vila São Pedro até esse parque? Você tem carro?
Quantos ônibus vão passar pelo ponto e vão deixar você? Exatamente. Para não ter que acionar a rampa. Eu morando na Ferrazópolis, para sair da minha casa, eu era carregada por um amigo. E assim, 1,74 m, mais ou menos 90 quilos, não é qualquer um que te carrega. Não. Já começa assim, não é qualquer um que segura. Não é todo mundo que tem tempo. Para poder... Né? Então, como você vai se locomover? Eu consegui sair de onde eu morava. Moro num lugar que tem elevador, que é um pouco mais reto, mas eu fiquei 1 ano praticamente trancada dentro do apartamento, porque eu não tinha condições de sair com a minha cadeira de rodas, porque tudo é uma questão de adaptação. Voltando ao atleta paralímpico, ele já tem uma adaptação possivelmente de mais de 10 anos. Com certeza, né? Mais de 10 anos você põe a cadeira nas costas e anda de joelho. Eu estava numa cadeira de rodas há meses. Então, é isso, né? E aí você encontra todas essas dificuldades em uma cidade que ainda não tem todas as adaptações necessárias, você está colocando todo mundo dentro de casa e fazendo assim, olha, aqui na lei que fala que todo mundo tem direito de ir e vir, você não faz parte disso. Esquece. Eu estava pesquisando, Rosana, você falou da sua pré-candidatura, pesquisando os vereadores aqui da cidade de São Bernardo, não tem ninguém que represente essa causa. Não. A causa da pessoa com deficiência. E eu acho que num cenário de 250 mil pessoas, nesse cenário de 1/3 da população de São Bernardo está nessa posição de deficiência, você tem um campo fértil, porque você tem a bandeira, você sentiu na pele e você pode desenvolver políticas públicas aqui para São Bernardo do Campo. Primeiro, as pessoas, muitas vezes, ela está dentro do problema dela. Né? Então ela não consegue olhar para o lado e fazer assim, peraí, problema, dá um tempinho aí que eu quero ver uma outra coisa. Não, ela está completamente afundada dentro do problema dela, e inclusive eu passei por isso. Né? Por outro lado, quando você vai defender algo que você não vivencia aquilo, a sua defesa não é tão grande, não é tão intensa, não é tão... Vou mesmo bater em cima disso. Infelizmente, a gente tem que estar dentro do problema, passar ele todinho, para depois você falar assim, agora eu posso falar com propriedade. Por quê? Porque eu vivi isso. Então, por mais que exista alguém que fale assim, eu também vou lutar pela causa da deficiência, ótimo, venha, só que você não é deficiente. Um exemplo que o prefeito de Santos fez, ele subiu numa cadeira de rodas e ele foi pela ciclofaixa para ver as rampas, para testar a acessibilidade da cidade. Não me cutuca, pelo amor de Deus, porque eu tenho uma vontade tão grande de fazer isso. E aí ele sentiu que tinha que reformar, que tinha que adaptar a cidade. Eu acho que falta isso para o gestor público. O nosso operador de mesa, a nossa operadora, meu amor, Elaine Custódio, já está sinalizando. Ela que está controlando o tempo aqui, controlando as picapes aqui desse programa, ela está falando que a gente entrou nas considerações finais. Nossa, que delícia. E eu queria que você mandasse um recado para seus seguidores, convidasse as pessoas para o seu canal, falasse das suas redes sociais e mandasse uma mensagem, Rosana. Então, né, eu dei uma pausa aí de fim de ano para o meu canal Superação, né, que é o canal do YouTube, que eu estava fazendo entrevistas justamente com pessoas que vivem, né, dentro, em algum momento aí, alguém na família ou o próprio deficiente, que eu acho que é uma coisa muito legal para dar voz também. Mas no final do ano eu dei uma parada, mas eu pretendo voltar a trazer muito conteúdo para Superação. Sobre a acessibilidade, sim, políticas também, públicas, né? Políticas públicas, leis. E a gente coloca esse estúdio aqui à sua disposição para você gravar os seus conteúdos. Então é o canal Superação com Rosana Romão.
No YouTube, no né? YouTube. E no Instagram? Rosana Silva Romão. E tem o Frederico, que é o meu bebezinho. Seu fiel escudeiro. Meu fiel escudeiro. É Frederico 170323. Facebook Rosana Silva Romão. E o TikTok, né? Que é importante ter todas as redes sociais, né? Sim. Então, ó, todos os comentários, todos os links dos vídeos da Rosana, contando essa trajetória de heroína, vão ficar fixados aqui nos comentários. É só clicar, pegar o marido, pegar a família, sentar na sala e você assistir. Para a gente dar valor na vida, nas coisas simples da vida. Porque a trajetória dessa mulher, ó, negra, mulher, batalhadora, funcionária da saúde, linha de frente da Covid-19, precisa ser compartilhada. Sim. E a gente pede que cada um de vocês que assistirem esse vídeo, compartilhe ele com um amigo, com um familiar, com alguém que você conhece, para a gente fazer esse vídeo viralizar. Porque a trajetória de Rosana Romão merece ser compartilhada. Queria te agradecer, menina. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Que virão muitos outros vídeos que a gente vai poder aumentar e esclarecer um pouco mais, inclusive sobre a minha pré-candidatura, até o momento que eu possa falar assim, olha, vem comigo. Partido político, tudo isso, a gente vai compartilhar com vocês essa trajetória, que é o início, né? É o início. Porque foguete não tem ré, né, Rosana? Ó, um brinde à vida. Um brinde à vida. Obrigado por ter participado. Um abraço especial. Assista e compartilhe os nossos vídeos. E até a próxima.